Fala galera, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Joe. E galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês uma análise de um game que eu já queria ter trazido aqui para vocês aqui no canal. É um game já um pouco antigo, mas eu acho que ainda é válido fazer uma análise. Eu tenho agora com essa proposta de trazer para vocês análise de jogos mais antigos aqui pro canal, jogos que eu já joguei, jogos mais recentes. E hoje eu quero começar esse quadro aqui no canal começando com Resident Evil 5, sim, um game lá de 2009, muito antigo, mas que eu acho que é muito válido a gente fazer uma análise aqui, ver como que é o jogo, o que que eu achei do jogo, da experiência de eu ter zerado esse game, e também para deixar aqui a minha análise quanto ao game, o que que eu achei, qual foi a experiência que eu tive. Então vocês, nos próximos vídeos aqui pro canal, vocês vão ver bastante críticas, tanto de jogos mais antigos quanto de jogos mais recentes. Então espero que vocês gostem, isso vai depender do gostei de vocês aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no sininho da notificação. E vamos aí comentar a análise completa de Resident Evil 5, galera. Bom galera, para aqueles que não sabem, Resident Evil 5 chegou em 2009 e ele tinha como dever superar o grandiosíssimo, maravilhoso Resident Evil 4. Game aí que tem uma base de fãs gigantesca, a galera gosta muito desse game. Esse game, eu espero trazer no futuro alguns conteúdos para vocês. Mas Resident Evil 5 chegou para tentar superar ou tentar ali igualar a grandiosidade, a complexidade, a beleza do Resident Evil 4. Claro que todos os fãs, a galera ali que gostava ali da franquia Resident Evil ficou muito ansioso, até porque o jogo já estava saindo para a nova geração de consoles, era a geração de Xbox 360, PlayStation 3 e também teve ali sua versão de PC. Então a galera estava muito animada e estava muito ansiosa para saber o que a Capcom estava preparando para os fãs da franquia Resident Evil. Então Resident Evil 5 tinha a missão de conseguir ser parecido ou melhor que Resident Evil 4. Bom, agora vamos falar sobre o game. Resident Evil 5, ou conhecido no Japão como Biohazard 5, é um jogo eletrônico de tiro em terceira pessoa desenvolvido e publicado pela Capcom e é o sétimo título principal da série Resident Evil. Ele foi lançado para PlayStation 3, Xbox 360, PC e para PC em março de 2009. E em junho de 2016 ele chegou para PlayStation 4 e Xbox One e depois no terceiro trimestre de 2016 para Nintendo Switch. Então é um jogo que chegou em bastante plataforma e muita gente pôde experimentá-lo. Como eu disse para vocês, os fãs estavam muito ansiosos por esse game. Ele chegou em bastante plataforma e agora vamos falar mais um pouco sobre o game, vamos entrar mais adentro do game e tentar entender como foi esse lance de Resident Evil 5. Bom galera, aí vocês podem me perguntar, mas Joe, para que público esse jogo se encaixa? Bom galera, esse jogo se encaixa para todo mundo que é apaixonado pela franquia Resident Evil, fãs de terror, suspense e ação. Esse game é para esse grupo de pessoas. Mas aquelas pessoas que gostam de experimentar novos games também, não tem nada a ver, é tranquilo, tem que experimentar e ver se gosta do game. Mas para esse tipo de público que ele se encaixa, beleza? Bom galera, agora vamos falar um pouco sobre o enredo e a história do game. A trama vai girar em torno da investigação dos agentes Chris Redfield e Sheva Alomar sobre uma ameaça terrorista em Kim Jong-un, uma região fictícia na África. Chris descobre que vai ter que confrontar um dos seus piores inimigos, que é o Albert Wesker e a sua ex-parceira Jill Valentine. Parceira que nos trailers do jogo e alguns momentos, e tem também uma foto que foi na época publicada, onde mostrava o túmulo da Jill. Então todo mundo achou que o Resident Evil 5, a Jill estaria morta. 5 anos após os acontecimentos de Resident Evil 4, Chris Redfield, um ex-membro do Serviço de Resgate de Táticas Especiais das STARS e agora parte da Aliança da Avaliação de Segurança de Bioterrorismo, BSA, é despachado para Kim Jong-un na África. Ele e sua nova parceira, Sheva Alomar, vai ter a difícil tarefa de apreender Ricardo Irving antes que ele venda uma arma bioorgânica no mercado negro. Aí quando eles chegam, galera, eles descobrem que os moradores foram infectados por um parasita, que são chamados de Las Plagas. Já os infectados são chamados de Mangini, e os membros do time alfa da BSAA foram todos mortos. Chris e Sheva são resgatados por a equipe Delta da organização, que conta com o Joss Stone, que foi o mentor de Sheva. Nisso tudo, Chris vê uma fotografia da Jill Valentine, sua antiga parceira, que é dada como morta após um confronto com Albert Wesker. Como eu disse para vocês, a história começa já desse jeito, já falando que a Jill está morta, e assim, isso impacta muito ali na história com
como um todo, né? Nisso, galera, Chris e Sheva e a equipe Delta se aproxima de Irving, mas eles acabam escapando ali mais pra frente, junto com uma figura encapuzada. Irving acaba deixando uns documentos lá e que vai levar o Chris e a Sheva para campos petrolíferos pantanosos. Esse lugar lá no jogo, galera, é onde a negociação de Irving estava prestes a acontecer, mas logo descobre que isso era apenas uma distração criada por ele. Então a trama vai só complicando ali, né, ali no começo do jogo, né? Nisso tudo, quando a dupla chega para se recuperar com o time Delta, eles acabam descobrindo que todos foram mortos por uma arma bioorgânica. Sheva não consegue encontrar Josh, né, entre os mortos, e determinado para saber se Jill ainda está viva, né, o Chris não relata aquele incidente que ele acaba de passar ali para a sede da BSAA, né? Então ele acaba dando uma ocultada na informação para tentar entender o que aconteceu com a Jill, né? Que é a sua grande parceira de longa data. O jogo, sim, ele teve um grande problema no início. Se você for um pouco mais antigo aí, for uma pessoa mais velha, vocês vão lembrar do grande boato que o jogo teria apenas o Chris. O primeiro trailer do Resident Evil, se vocês lembrarem bem, lá em 2009, tinha muito negro no jogo e quase nada de branco. Então era um jogo onde o Chris, um cara branco, chegava na África, onde só tinha negros, e todo mundo morria ali, né, por Chris, e o Chris ia matando todo mundo. Então existe até alguns boatos que não dá pra saber se é verdade ou não, que ali que o Resident Evil 5 ia ser apenas com o Chris, e a Sheva foi adicionada apenas para dar uma balanceada, né, pra galera não desconfiar, não ficar reclamando e tal, né, sobre essa questão dessa polêmica. Então, até porque o primeiro trailer que teve do Resident Evil 5, a Sheva não apareceu. Ela foi aparecer depois desse primeiro trailer que aconteceu, teve ali todas aquelas críticas que aconteceram, e daí acabaram depois trazendo novos trailers, e a Sheva estava adicionada na história. Então existe essa polêmica que a gente nunca vai saber se realmente aconteceu ou não, né? Dito isso, galera, agora vamos falar um pouco sobre os aspectos gerais do jogo e como é ali a gameplay em si, né? Bom, galera, a jogabilidade do jogo é muito semelhante com o Resident Evil 4. Você controla o Chris, né? Semelhante à maneira que você controlava o próprio Leon no Resident Evil 4. Não mudou, assim, muitos aspectos, né? Se você jogou o 4, você familiarizava muito bem com o 5, porque era bem parecido, aquela câmera de terceira pessoa, a câmera um pouco mais acima da cabeça ali. Era bem tranquilo para você se adaptar a esse estilo de gameplay. É importante lembrar também, galera, que o ambiente do jogo também tinha um papel muito significativo. O jogo, em vários momentos de efeitos de iluminação, por exemplo, né, se o Chris se movesse para uma área mais clara e escura, seus olhos, tipo, você acabava tendo aquela percepção daquela troca de iluminação. Então era bem interessante essa questão da iluminação que foi trabalhada no jogo, né? Então ficou bem bacana e foi uma coisa assim que dava para se perceber muito bem na nova geração, como eles trabalharam bem essa questão da iluminação do jogo. E também quando você saía de uma área muito escura para uma área muito clara, o jogo até te dava uma cegueira ali temporária, onde você se assustava, né, com aquela, meu Deus, que era aquele branco assim, que era bem legal o efeito, né? Para algumas pessoas acabavam, tipo eu, que sou muito reclamão com questão de iluminação de jogo, eu não gosto muito, mas tem uma galera que gosta, que é bem interessante esse efeito. No jogo, né, você podia se esconder, se esquivar, entre várias e várias outras opções que você tinha. Tinha como você dar um murro também, tinha uns combos que fazia você e a Sheva, o Chris dava um soco, a Sheva chegava com outro, então era bem bacana também essa questão dos dois ali trabalhando em conjunto, né? E no game também foi adicionado o modo Mercenários, que vocês vão lembrar muito bem deles, que tinha no Resident Evil 3 clássico de 1999 e também teve na versão do Resident Evil 4, que assim, fez bastante sucesso e a Capcom acabou trazendo de novo para Resident Evil 5. Alguns gostam, outros não gostam. Eu particularmente não sou fã desse módulo, acho muito difícil, mas para aqueles que gostam, galera, era um prato cheio. Na época, galera, o jogo contava com vários tipos de inimigos, né? Até um trailer que teve estendido na E3 de 2007, que acabou revelando várias sequências que o Chris era atacado por hordas de inimigos, né? De pé ou com frotas, então tinha bastante ação no jogo. E assim, a galera na época que tava divulgando o game lá na E3, né, falaram que os inimigos teriam uma IA muito boa, né, uma inteligência artificial muito boa, que chegaria perto de uma inteligência artificial humana. Então você mirava a câmera, eles desviavam, ele te atacava de formas diferentes. Então foi bem interessante essa exploração da IA dos zumbis, né, ou dos
dos infectados, né, que vinham te atacar. Então ficou bem bacana também essa questão aí de você ter essa inteligência artificial aprimorada no game. E que era muito diferente aos ganados do Resident Evil 4, né? Que depois de você jogar algumas vezes Resident Evil 4, você acabava acostumando e até gravando como eles atacavam, né? Eles não eram tão inteligentes, até por questão de limitações de hardware que tinha nos consoles mais antigos, né? Então não tinha como você adicionar tanto algoritmo dentro do jogo. Então é de se entender isso, né? As armas do jogo também foi um ponto bem alto nesse game, né? Eles adicionaram mais armas, trouxe também as espingardas, armas que dos jogos anteriores já tinha, né? Tinha lá a espingarda, tinha as pistolas, então todas essas armas voltaram e chegaram novas armas também no jogo, né? E também foi removido as máquinas de escrever do Resident Evil 4 e dos outros Resident Evil e foram adicionados o sistema de checkpoint. Pra quem, assim, de repente não saiba, o checkpoint é um ponto que o jogo cria, que a partir do momento que você morre, ele volta dali. É assim, uma explicação bem bruta, né? O sistema de checkpoint é mais ou menos isso. Nos outros Resident Evil, você salvava na máquina de escrever. Então, quando você morria, você tinha que carregar aquele loading e... né? Ou depende muito do jogo, né? Mas na verdade nos outros Resident Evil, quando você morria, eu me lembro bem que, se eu não me engano, tinha... você carregava e tinha que fazer tudo de novo, isso mesmo. Eu posso estar errado, mas eu creio que é isso mesmo, galera. Era questão de você carregar o último save ali da máquina de escrever, que dava um trabalhão do caramba, porque se você... você salvou lá atrásão, você tava lá na frente, enfrentando um inimigo, você morria, você tinha que fazer tudo de novo. Então, gerava um pouco de estresse essa questão aí de você ter que carregar. Então, o sistema de checkpoint é muito legal. Porém, alguns desenvolvedores dão uma abusada e deixam o checkpoint bem longo, assim. Por exemplo, recentemente eu joguei Resident Evil 3, né? Esse vídeo está sendo criado depois. Teve um momento lá que eu morri no jogo, no começo de uma missão, e mais de 40 minutos jogando, e ele fez eu jogar de novo tudo do zero, porque o checkpoint era lá no começo da missão. Então o sistema checkpoint é interessante, mas às vezes ele pode ser um pouco também complexo ou punitivo, né? Ele pode acabar também te punindo. Uma coisa também que eu posso dizer pra vocês aqui que foi adicionada nesse game, e que foi uma coisa bem legal, foi a questão do cooperativo ali entre a Sheva e o Chris. Quando você joga com a Sheva como uma IA, com a inteligência artificial, que você não joga com um amigo, até quando você joga com um amigo, né, seja no modo multiplayer ou na sua casa com tela dividida, que era muito bacana e foi bastante inovador, tinha a questão ali de você trocar os itens, né? Por exemplo, você deixar a Sheva, por exemplo, se o seu amigo era um pouco ruim de jogos de tiro, você deixava a Sheva com os itens de recuperação de vida, ou se você tava morrendo, ele ia lá e te dava uma força. Então ficou muito bacana essa questão aí da Sheva ser sua companheira durante a gameplay. É claro que ela, como IA, às vezes era meio complicado, mas era bem legal mesmo essa questão ali do cooperativo dos dois jogadores, um ajudando o outro, um dando força pro outro. Então ficou bem legal também essa questão aí de você poder dividir itens entre uns e os outros ali, e ficava bem mais balanceado o game também. Foi bem legal. E como eu disse pra vocês anteriormente, os inimigos nesse game teve uma IA muito bem feita, muito bem aprimorada. Os desenvolvedores não se renderam e fizeram assim uma IA muito bacana mesmo. É bem desafiador o Resident Evil 5. Você tem ali momentos de ações muito intensos, e as IA dos bosses, as IAs dos zumbis ali, né, ou dos infectados, pode-se assim dizer, foi muito bacana e ficou bem interessante, assim, não tem como reclamar muito quanto a isso, tá, galera? Vamos falar agora sobre os pontos positivos do game, o que eu achei que foi positivo nesse game. Um dos pontos positivos desse game que eu achei bastante foi o cooperativo que eu acabei de falar pra vocês. Como eu disse pra vocês, jogar tanto online como tela dividida, com um amigo do seu lado, foi uma adição que deixou o jogo ainda mais divertido e mais gostoso. Por mais que o game não tenha focado muito na questão do horror, né, ele ficou muito mais pra ação, essa questão do cooperativo ficou legal. Você não joga o jogo sozinho, você tem experiência com um amigo. Os dois vivenciam aquele momento, aquele terror, aquela situação, brincam juntos, xingam juntos, passam raiva juntos. Então isso é um ponto muito positivo pro game, que foi esse modo cooperativo. O que dizer dos gráficos desse game? Esse game caprichou
terrivelmente na qualidade gráfica, ficou muito bonito. Foi um game assim de troca de geração. A Capcom não mediu esforço para trazer um gráfico esplêndido, maravilhoso. O jogo é muito bonito até hoje, em tempos atuais, 2020. Você jogar esse game, você vai ver que o gráfico do jogo é muito bonito. Se você tem aí um PC da NASA e um PC parrudo pra caramba, você vai ver que esse game, rodando nas suas configurações máximas, ele tem uma beleza assim que é fora de série, galera. Então, muito positivo esse ponto da questão dos gráficos do game. E a história do jogo com aquela pegada de ação, para quem gosta de jogo de ação, ficou muito boa. A Capcom, ela saiu um pouco ali do horror, e ela quis trazer um game de ação, e a proposta dela de trazer um game de ação foi muito bem entregue. Então não tem como a gente reclamar que o jogo não teve essa mudança. Aos fãs, né, que gostam bastante da questão do horror, ficou um pouco chateado, achou muito diferente ali essa questão. Mas é um ponto positivo que o jogo é um jogo de ação maravilhoso. É muito bom mesmo, o jogo é frenético do começo ao fim e muito bem scriptado. O roteiro do jogo é muito bom. Como disse pra vocês anteriormente, a inteligência artificial de primeira. Os caras capricharam muito na inteligência artificial. Se pra você lá no Resident Evil 4 os ganados já eram bem chatinhos, aqui no Resident Evil 5 os Mangines são muito piores de ser enfrentados, viu? Vou falar pra você, se você passou raiva lá no Resident Evil 4, meu amigo, minha amiga, se prepare que no Resident Evil 5 eles vão ficar muito mais chatos. Bom, nem só de coisas boas a gente vive na vida, né? Então vamos aqui dar uma falada sobre os pontos negativos que eu achei nesse game. A história, por mais que seja boa e criativa, ela não chega a ser tão boa igual no Resident Evil 4. Infelizmente, tivemos ali um pouco uma queda na qualidade da história. O que, assim, como eu posso dizer pra vocês, ela é muito boa, mas ela não é tão boa igual do Resident Evil 4. Então é um ponto negativo que a história não é tão legal igual do Resident Evil 4. Acho que vai de fã pra fã, né? Eu, como jogador, eu gostei mais da história do Resident Evil 4 do que do Resident Evil 5. Então pra mim é um ponto negativo essa mudança meio drástica na história aí, que ficou um pouco mais diferente, né? De repente também porque eu gosto mais do Leon e de repente eu tô levando um pouco mais pra questão do meu gosto próprio. Então relevem essa questão de eu não ter gostado tanto da história, tá? A Sheva, como eu disse pra vocês, é um ponto muito alto no game. Ela é muito boa, mas se você jogar com ela com um amigo, tá? Se você jogar ela com uma inteligência artificial, ela pode ser problemática em alguns pontos do game. Eu explico pra vocês. É que é mais ou menos assim, de repente você tá enfrentando um vilão ou enfrentando uma horda de zumbis ali, e você tá usando uma estratégia que você montou, e a Sheva é uma inteligência, sendo uma inteligência artificial, sendo o computador que tá dando os algoritmos pra ela, ela pode simplesmente, você tá terminando uma horda, tá ali horas e horas de luta contra uma horda, ou uma situação complexa contra o chefão, e a IA do jogo se perder no jogo e simplesmente morrer. E você ter que fazer tudo de novo porque a Sheva morreu. E foi uma ação que você não tinha como fazer muita coisa, porque a IA não conseguiu entender o que estava fazendo. Porque a missão do jogo ali, da IA, é tentar entender o que isso quer fazer. E de repente tem hora que o computador não é perfeito, né, galera? Então, às vezes é 1000 vezes melhor você jogar com um amigo que vocês conversam via chat ou localmente ali, um dando estratégia pro outro, um falando pra fazer uma coisa e outra, do que você jogar com a IA. Então, um ponto negativo aí leva pra questão da IA da Sheva, que às vezes é bem burrinha, às vezes morre muito fácil, ela acaba às vezes gastando recurso desnecessário, às vezes ela morre sem necessidade alguma, toma uma ação que não era pra ter tomada e acaba prejudicando. Então, infelizmente, a IA da Sheva é um ponto muito negativo no game. Matar um inimigo muito próximo no game pode ser um terror para muitos, tá, galera? Infelizmente, se locomover com o personagem é um pouco difícil. Você ainda acabar ali confrontando um inimigo muito próximo pode ser muito complicado. Infelizmente, você tem alguns problemas ali na hora de acabar enfrentando um inimigo muito próximo. A jogabilidade não ajuda muito, então às vezes é melhor você matar mesmo, enfrentá-las com distância, tá? E quanto ao replay do game, galera? Infelizmente, para quem gosta de jogar os jogos mais de uma vez, o Resident Evil 5 ele é bem limitado nesse aspecto. Ele não vai te convidar para jogar novamente a história. Ele é bem longo, às vezes bem longo, e algumas partes são bem chatinhas que de repente você acaba não querendo voltar a jogar nele de novo, tá? Infelizmente, os extras dele de repente façam você voltar a tocar no game.
né? Que é ali as partes dos mercenários, algumas partes que você tem pra fazer com algumas partes da história que tem lá dentro lá. São algumas minis DLC gratuitas, né? Ainda bem, na época não tinha ainda essa história dos pacotes de comprar coisas extra, versão Ultimate e etc. Então o replay do jogo é bem baixo, porque é bem longo, extenso e cansativo. Então não é muito de replay, tá? Então esse jogo é um ponto negativo também. O replay dele é baixíssimo, é muito baixo. Agora vamos falar um pouco sobre a ambientação do game, galera. O game tem belos locais como minas, tribos, manguezais, portos e tem até uma parte de ambientação industrial, né? Existe vários e vários lugares e cada um tem a sua particularidade na gameplay. Então você vai passar por vários e vários locais. A ambientação não é repetitiva, ela não é fixa, tipo assim, você só joga numa situação. Isso é uma coisa que às vezes o Resident Evil 4 peca, que você fica muito mais ali naquele lado de florestas. Tem a parte do castelo, tudo, mas a maioria da parte da gameplay você fica na floresta, né? Ali enfrentando os ganados. Então o Resident Evil 5 não, ele tem a ambientação dele muda drasticamente vários e vários pontos do jogo, tá? Porém, tem uma parte das cavernas que é totalmente desnecessária, galera. Eu odeio a parte das cavernas. E eu até convido vocês, se vocês também não gostavam da parte das cavernas, que comentem aí embaixo, tá? Porque, galera, é totalmente desnecessária. Ela foge da ambientação, daquele lance todo. Eu não sei porque que Resident Evil tem esse lance de entrar em caverna, tá ligado? Tudo bem que tem o lance de você ter medo de lugares assim muito fechados, etc. Mas eu acho que no Resident Evil 5, por ser um jogo de ação, não precisava em nenhum momento ter a parte da caverna. Poderia ser muito bem retirado do game. E também coloca isso como um ponto negativo. A gente tá falando de ambientação, mas isso também é um ponto bem negativo. É uma questão do ponto negativo do jogo. Mas a ambientação do jogo é perfeita, galera. É muito boa mesmo. Eles capricharam bastante. Como eu disse pra vocês, o gráfico do jogo é lindo. E a ambientação ela é muito boa também, tá? Chegou a hora de falar um pouco sobre os protagonistas do game, tá? Essa parte aqui da análise eu vou falar um pouco sobre as pessoas que mais tiveram a importância no game. Então, nesse game é o Chris e a Sheva. Tem outras pessoas que estão no jogo, não são protagonistas, né? Mas vamos falar aqui um pouco sobre o Chris e a Sheva, porque é bem balanceado entre os dois. E seria muito ruim eu falar apenas do Chris, né, galera? Bom, galera, para aqueles que não sabem, o Chris é um capitão da unidade de operações especiais da BSAA, tá? No qual ele é membro e fundador, juntamente com sua parceira Jill Valentine. Vocês conhecem essa maravilhinda de mulher? Então, Chris também é irmão mais velho e membro da Terra Save, conhecida como Claire Redfield. Vocês lembram dela? Então, a Claire é irmã do Chris, tá? No Resident Evil 2 aí, em outros Resident Evil a Claire aparece, é um personagem também muito importante. Bom, Chris é um protagonista que não é muito carismático, viu? Ele é determinado a resolver os problemas, ele tem todo aquele instinto heróico, como o Leon, mas não é tão carismático como o carisma que o Leon tem no Resident Evil 4. Com as suas piadinhas, com as suas brincadeiras, o Chris ele é mais capitão, ele é mais determinado, então você não vai ficar ouvindo muitas piadas dele, tá? Ele é bem mais rígido, mais centrado, então conheça o Chris apenas como um cara que tá ali focado em fazer a sua missão. Bom, galera, sobre a Sheva. A Sheva nasceu em 1986 de uma família muito pobre na África. A sua cidade, onde ela nasceu, né, era uma cidade fábril, né, que é uma cidade de fábricas, né? E seus pais trabalhavam nessas fábricas, que na verdade era uma filial da Umbrella Corporation, mais conhecida como Umbrella Plant 57. Em 1993, né, quando a Sheva tinha mais de 7 anos de idade, alguns testes secretos nessa Umbrella Plant foram feitos, né? Como sempre, a Umbrella lascando tudo. E o que acabou levando a morte dos pais da Sheva. Então, é até uma das motivações da Sheva estar tão estressada, tão putaça assim com a Umbrella Corporation. Bom, falando agora, depois de ter falado sobre os protagonistas, vamos falar agora um pouco sobre a jogabilidade do game, né? O jogo tem muita, mas muita inspiração no Resident Evil 4. Eles pegaram ali tudo que funcionava no Resident Evil 4 e trouxeram para Resident Evil 5. Então trouxe tudo que era de bom da franquia anterior, eles trouxeram, né? Mas também foi adicionado a função de suplex, que é muito da hora. Depois que você aprende, uma das melhores coisas que tem, que é quando o zumbi fica meio assim zonzo e você vai lá e
o Chris pega ele, quase quebra ele no meio, e a Sheva, se eu não me engano, dá um soco, alguma coisa assim. Também tem a voadora de consequência de soco, que é quando o Chris deixa o zumbi zonzo, e a Sheva chega com a voadora também, fazendo ali um combo bem legal de se ver. A jogabilidade é muito boa, galera, como eu disse pra vocês, não foi mudada totalmente. Não foi trazida uma jogabilidade nova, com mudanças terríveis ou que tenha impactado na gameplay. Como eu disse, se você jogou Resident Evil 4, a Resident Evil 5 é um caminho muito tranquilo. A curva de aprendizagem de um jogo para o outro foi praticamente quase zero, porque você apenas teve que adaptar com algumas funções. Foi adicionado também a questão, quando você está jogando, tem a questão dos itens que você pega, né, ali no menu de HUD. Então, nesse menu, quando você estava jogando ali, teve esse pequeno porém também, que é um ponto um pouco negativo, que quando você está jogando, na hora que você ia selecionar o item, o jogo não parava. Então, assim, você tinha que tomar mais cuidado ainda, para que na hora que você estivesse ali selecionando o item, combinando um item, trocando um item com a Sheva, nenhum tipo de inimigo batesse em você. Qualquer inimigo que chegasse muito próximo de você, você morria se você estivesse mexendo no menu, porque o jogo não pausava. Uma coisa que você tinha lá no Resident Evil 4, que você pausava o game para resolver uma ação, no Resident Evil 5 não tem pausa, tá, galera? O que foi também copiado para Resident Evil 6 posteriormente. E, dito isso, né, galera, jogabilidade, como eu disse para vocês, não tem muito o que se falar. Vamos falar um pouco agora também sobre os efeitos sonoros do game. Os efeitos sonoros do game, galera, são muito bem feitos e muito bem executados, tá? A cada ponto do game que você tá jogando tem um clímax diferente. Eles conseguiram trazer, assim, momentos que eles trazem umas músicas mais tensas e também momentos que eles trazem umas músicas mais tranquilas. Então, a trilha sonora, que é uma das partes fundamentais de um jogo, tá muito bem executada no Resident Evil 5. Né? Eles não tem assim muito que se reclamar da trilha sonora. É muito bem feita, momentos ali que tem que ser ação, tem uma música mais de ação, em momentos que é um pouco mais de horror, tem a questão da música do horror. Então é muito bem executada, é muito bem feita e não tem muito que se reclamar da questão da trilha sonora do jogo, tá? Agora vamos falar um pouco dos gráficos do game, vamos chegar nesse quesito chamado gráfico, né? Resident Evil 5, galera, como comentado com vocês durante essa análise, foi um game que foi trazido na época para nova geração. Então você tinha ali o PlayStation 3, você tinha um PC e você tinha um Xbox 360. Esse jogo, ele foi assim na época usado muito para fazer testes de hardware de PC, por exemplo, porque ele ele usava muito poder de processamento, muito poder de gráfico. Então era um jogo que os videogames na época quase fritavam de tanto que tinha tanto de hardware que ele usava para poder ali reproduzir aquelas imagens maravilhosas e os FPS também, né? O jogo rodava ali na época nos seus 30 FPS nos consoles PS3 e no Xbox 360, né? Mas mesmo assim, pela limitação do console na época, né, porque o jogo exigia muito recurso, ele acabava gastando bastante recurso do console e mas os gráficos eram impecáveis, os gráficos eram muito bonitos, serrilhamento era muito bem feito, momentos de noite do jogo era muito bem feito, a iluminação muito boa, momentos de dia era muito bacana. Até hoje, como eu disse pra vocês, se você rodar esse jogo rodando tudo no full aí no PC da NASA aí, você consegue ver que esse jogo é muito, muito, muito bonito. Não tem muito o que se reclamar a questão de gráfico não. A Capcom tirou nota 10 no quesito gráfico, tá, galera? Bom, vamos entrar agora no quesito multiplayer, galera. O Resident Evil 5 foi na época um inovador, assim, pra geração que estava entrando. É claro que a gente já tinha o multiplayer co-op em casa, né? Que era você jogar com tela dividida com um amigo. Mas eles trouxeram uma tela um pouco mais acima e outra mais embaixo, trazendo uma perspectiva muito legal e os dois jogadores in-game ali rodando ali bem bonito. Então o multiplayer funciona muito, mas muito bem. Até hoje, se você jogar com um amigo, entrar no multiplayer e para fazer a campanha é uma das coisas mais gostosas de se fazer nesse game. Resident Evil 5 jogando de 2 pessoas é uma experiência fantástica. O multiplayer funciona muito bem. Não é propício muitos a erros, tá? Os erros que podem acontecer de repente vai depender da conexão da pessoa se ela estiver jogando online. Mas se estiver dentro de casa, um do lado do outro, é muito legal, funciona super bem, é muito bacana. O Resident Evil 5 multiplayer não tem também o que reclamar, nota 10 para multiplayer.
E o multiplayer também tem a questão de às vezes você jogar com a Sheva em alguns momentos. Por exemplo, o Chris estão chegando num cenário e aí o Chris tem que subir com a Sheva pra cima. Então tem também essa questão também de às vezes de você estar ali com o Chris e com a Sheva e aí o Chris ir por baixo, a Sheva ir por cima. E ficou bem legal essa questão aí do multiplayer. Ficou bem feito, bem elaborado. Então o multiplayer desse jogo foi inovador em alguns pontos, em alguns aspectos e muito bem executado. Então nota 10 também para a questão do multiplayer, tá? Vamos falar agora aqui sobre o tempo de campanha. O jogo sendo jogado, se você é aquele jogador que tá focado na história, não tá ligando muito para ler documento, tá querendo seguir direto ao ponto, tá fazendo o jogo meio que em speedrun, você vai gastar 15 horas mais ou menos para zerar ele. De 15 a 20 horas. Se você já for um cara mais que complete mais as coisas, gosta de ler documento, gosta de desbravar bastante, jogar com calma, tomando ali sua coquinha e jogando, aí a gameplay passa para de 20 a 30 a 40 horas, tá? Então depende muito de como que você vai pegar esse game. O tempo de conclusão é isso. E a minha conclusão quanto a esse game, galera, depois de falar todos esses aspectos, os pontos negativos, os pontos positivos, o que eu achei do game? O que o Joe acha do game? O Resident Evil 5 foi bem inovador, galera, e foi bem promissor na proposta que trouxe. Saindo ali do Resident Evil 4, que era uma questão ali mais de dar muito tiro e tal, e enfrentar, já tinha um pouco de bastante ação, mas tinha bastante também questão de horror. Resident Evil 5 focou muito mais em investigação e ação. O jogo tirou um pouco mais, ainda mais do horror e focou ainda mais em ação, tá? Resident Evil 5, galera, se você for comparar com Resident Evil 4, você pode complicar e baixar muito a nota dele, porque ele não consegue se equiparar ao Resident Evil 4 e nem chegar próximo ao Resident Evil 4. Resident Evil 5 tem que ser analisado unicamente como Resident Evil 5. Não tente compará-lo com Resident Evil 4, que a análise não vai funcionar bem. Então eu estou comparando aqui esse Resident Evil 5, galera, com um jogo sem querer comparar com Resident Evil 4, apesar que a gente usou aspectos do Resident Evil 4 para ir comparar, essa análise de conclusão eu quero apenas analisar o Resident Evil 5, tá? E esse jogo vai lhe proporcionar muita diversão, galera. É um jogo que você, jogando sozinho ou jogando com um amigo, é um jogo de ação maravilhoso. Funciona super bem, você vai gostar bastante de jogar esse game. Esse game tem aí um tempo de campanha bacana, tem ações legais. Uma vez uma coisa que pode pecar é a questão da Capcom ainda não estava naquela época trazendo o jogo legendado para consoles. Se você roda na versão de PC, você consegue baixar em alguns fóruns a tradução do jogo e conseguir jogar o jogo totalmente em português, porque alguns fãs traduziram o jogo e você consegue jogar na versão de PC com português. Mas Resident Evil 5 é muito bom, funciona muito bem, é um jogo muito gostoso de se jogar. E a nota que eu dou pra ele, galera, é 7,5. É um jogo que eu indico e recomendo pra vocês. Apesar dos seus altos e baixos em alguns momentos do jogo, é um jogo muito bom de ser jogado. Mas aquela coisa, né, galera, vai de fã pra fã. Eu sou fã da franquia e eu gostei bastante do jogo, mesmo ele não sendo tão bom e tão maravilhoso igual Resident Evil. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa minha análise completa do jogo, análise sem spoiler, quentinha pra vocês. Espero que vocês gostem desse novo quadro do canal. Foi um pouco complicado fazer esse conteúdo, porque você tem que fazer texto e etc, e depois gravar, editar, então deixar umas coisas um pouco mais complexas. Mas eu quero trazer mais análises de alguns jogos para vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixe o like se vocês gostaram. Comente aí embaixo coisas que de repente eu posso ter errado ou me equivocado em falar para vocês. Deixa aí também um comentário o que vocês estão achando desses vídeos. Eu vou ficando por aqui, galera. Um abração do Joe. Fiquem bem. Até um próximo vídeo, galera. E é isso aí. Tchau e fui!